gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Como sempre, né, a gente começa aí antes de ir a fundo no nosso episódio com alguns recados, né? Hoje não vai ser diferente, então a gente gostaria de lembrar aqui para vocês, né, que em março a gente vai participar da campanha chamada O Podcast é Delas. Então essa campanha, a ideia é fazer uma inclusão maior de mulheres no mundo aí do podcast, então a gente não poderia deixar de participar, até porque sempre que possível a gente tem entrevistado aqui algumas mulheres. Então a ideia é que os 2 episódios de março, né, a gente tenha mulheres participando. Quem sabe alguma delas não entra aqui do outro lado da mesa, digamos assim, né, participa aqui com a gente ajudando a fazer as perguntas. Então, se você tiver alguma sugestão, né, manda pra gente, deixa um comentário lá no nosso site, manda uma mensagem no Twitter, lá na nossa página do Facebook, porque a gente já recebeu algumas sugestões, né, vai ser bastante, mas se por algum motivo a gente não conseguir chamar, a gente sempre deixa agendado aí, não necessariamente precisa ser em março, como a gente falou, a gente tenta conhecer o maior número possível de pessoas aqui. É isso aí, e o próximo recado é que você não pode perder a Python Sudeste 2018, né? Se você está em São Paulo ou próximo de São Paulo, ou tem condições de vir para São Paulo, não perca no dias 30, 31 e 1º de abril, onde no dia 31 de março, que é meu aniversário, inclusive, quem quiser pode me mandar um presente, e dia 1º de abril também, na Python Sudeste vai ter as palestras, né? Então é um evento muito legal, e você não pode perder. pythonsudeste.org é o site, e se você tem uma empresa ou se você é um indivíduo que gostaria de ajudar, entra lá no plano de patrocínio e ajuda lá a galera que está precisando de ajuda também. Vai ser um evento muito bacana, não perca Python Sudeste 2018. Bom, este mês, né, o Castalho completa 7 anos, então o Castalho, na verdade, já completou 7 anos no dia 16 de fevereiro. Hoje a gente está fazendo a gravação que é dia 21 de fevereiro. A gente gosta sempre de lembrar que esse projeto ele foi fundado lá em 2011. Até hoje já tivemos 127 episódios. Falamos aqui sobre notícias, entrevistas, book reviews e curiosidades sobre pessoas e sobre projetos. E no episódio anterior, né, a gente comentou que o Og pendurou as chuteiras e deixou sobre a nossa responsabilidade, né, no caso minha e do Bruno, a missão de levar o Castalho por pelo menos mais 7 anos. Então, eu acho que aí, com isso, a gente já está assumindo o compromisso aí por mais 7 anos. E para comemorar, né, esses 7 anos de história, a gente vai ter aqui uma entrevista especial. E o nosso entrevistado de hoje é gerente do time de qualidade, trabalha na Red Hat, é programador Python casual, é um leitor ávido, pai e fundador do Castalho Podcast. Og Maciel, seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui ainda mais nessa data, né? Completando 7 anos, um projeto com 7 anos de vida não é uma coisa fácil de se manter, então, e eu tenho certeza que vocês vão manter mais de 7 anos ainda mais para frente, então obrigado pelo convite. Bom, a gente espera, né, que possa seguir aqui com o projeto. Então, um aviso aqui antes da gente começar, muitas das perguntas a gente já teve aqui, foram na verdade 3 entrevistas com o Og, a primeira foi lá no episódio 0, depois teve um especial de 2 anos, e depois com 6 anos. Então, muitas perguntas assim sobre a origem do podcast, essas coisas assim, foram respondidas lá. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, vai fazer outras perguntas além daquelas, né? Porque se você quiser saber mais essas coisas assim, ou se sentir que ficou faltando alguma coisa, confira lá os outros episódios. E a gente vai deixar, né, o link, né, aqui na descrição do vídeo do YouTube, assim que terminar a renderização dele. E depois lá no show notes para quem estiver nos acompanhando via o podcast. Então, não se esqueça aí de conferir os outros episódios. Se você está chegando agora, começou a ouvir o Castalho Podcast há pouco tempo, dá uma olhada lá que você vai saber mais de onde começou e como foi aí o projeto ao decorrer destes anos. Beleza, vamos então agora para as perguntas, né? A gente separou aqui em umas 4 categorias de perguntas aí para o Og.
E para começar é o seguinte, todo mundo que acompanha o Castalho, né, o que acompanha o Og aí nesses anos todos na carreira no mundo open source, sabe que o Og mora nos Estados Unidos já tem muito tempo, há mais de 20 anos, e que ele é brasileiro. Mas se você quiser saber a história com detalhes, por que o Og foi para os Estados Unidos, como que ele foi para lá, e até algumas coisas engraçadas que aconteceram nesse acontecimento aí da vida dele, você pode ouvir o episódio de 2 anos, né, que é o episódio 51, e pode ouvir o episódio 88 também, que foi especial de 6 anos, e o Og contou muita coisa dessa história aí, da ida para os Estados Unidos, né? Mas hoje, para simplificar e ganhar um pouco de tempo, a gente quer saber uma coisa bem simples. Na verdade, são 2 perguntas que eu vou fazer, mas vou começar com uma, que é a seguinte. Og, conta aí pra gente como é viver nos Estados Unidos sendo brasileiro. Quais são as vantagens e desvantagens? Conta um pouquinho aí dessa experiência. Tá legal. Então, só para o pessoal saber, isso aqui não foi pergunta ensaiada, tá? Eu não vi nenhuma das perguntas, como era o costume. Então, realmente é a pergunta nova aqui para mim. Eu vou responder a tua pergunta tentando puxar da memória, porque depois de 26 anos aqui morando nos Estados Unidos, eu não sei tudo bem, o brasileiro continua vivo, né? Ainda continua. Não tem como remover o brasileiro de mim, mas eu sou um brasileiro diferente, 26 anos depois. Então, eu diria que vindo para cá como brasileiro, sendo que eu morava numa cidade pequena, no Espírito Santo, e eu realmente não sabia nada, né? Eu não sabia nem falar inglês, eu não conhecia muito do que quer dizer morar nos Estados Unidos. Lembre-se que são 26 anos, então naquela época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada disso, para você ter um pouco mais de contato, né, com o mundo americano. Então, chegando aqui foi uma desilusão enorme, porque eu imaginava que ia ser uma coisa, aquele mundo maravilhoso, onde que, né, você tem dólar, que você pega dólar nas árvores, né, crescendo nas árvores, assim, que a vida era muito fácil, todo mundo é amável, e o mundo é maravilhoso, e dinheiro para tudo quanto é lado, dólar para tudo quanto é lado. E chegando aqui, sendo que eu saí do Brasil com 16 anos, foi bem estranho para mim, né? Porque fora o fato de que eu não saber falar a língua, não saber me expressar, que foi uma coisa bem frustrante para mim, foi o lance de descobrir que eu era uma minoria da minoria da minoria. Então, chegando aqui, né, você imagina, sou brasileiro, a gente acha assim, sou inteligente, sei disso, sei daquilo, e chegando aqui sabendo que você não era nada, que ninguém te dava nada para você, e que você era uma minoria. Então, foi uma coisa bem difícil para mim, um garoto de 16, quase 17 anos, chegando aqui nos Estados Unidos, não tendo amigos por perto, e realmente aquele lance assim de caindo na real, né, saber que eu não valia nada, eu não tinha nada, não importa minhas notas do Brasil, não importa o que eu fiz no Brasil. Chega aqui e você é um zero à esquerda. Então, realmente foi difícil, né? Foi um baque muito forte para mim, cultural, e, sei lá, foi bem difícil. Eu acho que uma das coisas que me ajudou, talvez, com o baque foi o fato de que, na minha vida, minha mãe nunca aceitou que eu aceitasse as coisas assim, né? Que deixasse a vida me defender, não, defeats, eu não vou deixasse detonar comigo, Derrotar. Tá? Derrotar, obrigado. Então, minha mãe nunca deixou isso, então eu realmente não deixei, e continuei dando o melhor de mim, né, para poder passar por cima de todas essas dificuldades. Mas foi mais ou menos assim, Bruno, foi bem difícil para mim chegar. Eu imagino que, por exemplo, hoje em dia, se eu viesse do Brasil hoje, eu ainda ia ter muitas surpresas, porque eu acho que ainda deve existir esse misticismo, essa ideia de que aqui a vida é muito fácil. Muitas vezes, uma coisa que eu nunca canso de escutar é o pessoal falar, mas você ganha em dólar, né? O pessoal fala isso, mas eles esquecem que a gente paga em dólar também aqui, né? Então, fora esse lance, que eu acho que eu ainda ia cair do cavalo se eu viesse agora, talvez o choque cultural não fosse tão grande devido ao fato que existe o YouTube, existe o Twitter, existe o Facebook, existe a internet. Então, acho que eu teria tido pelo menos a oportunidade de ter sido exposto a muito mais coisas. Legal. Eu vou emendar uma outra perguntinha rápida aqui. Se fosse para você morar em outro lugar que não fosse os Estados Unidos hoje, qual lugar você escolheria? Sim, de cabeça. De cabeça, cara, eu acho que seria provavelmente a Dinamarca,
porque eu já estive lá e eu achei a cultura e o pessoal muito bacana. E, sei lá, a República Tcheca, porque eu já fui várias vezes, 6 vezes já que eu já estive lá, pelo mesmo motivo, pela cultura, sei lá, acho que cultura e o pessoal que eu encontrei lá, eu achei muito legal. Seria um mundo assim que eu acho que me daria oportunidades para me crescer e, sei lá, e ter sucesso. Eu acho que existe tudo isso pro lado de lá. Bom, a gente teve aqui uma pergunta no chat, né? O Ellison Rezende, ele tá perguntando, depois de 26 anos morando nos Estados Unidos, como que você não fala português com sotaque americano? Eu falar português assim, não sei, cara, eu não sei. Talvez seja porque dentro da minha casa, né, imagina, eu cheguei aqui com 16, 17 anos, então por um bom tempo eu morei com os meus pais e minhas irmãs, e acho que então dentro do nosso ambiente, assim, a gente continuava falando português. Apesar que, e o Eliezer sabe disso, e o Bruno também já deve saber agora, você vive num mundo onde que você fala inglês, você fala inglês, pensa em inglês, assiste televisão em inglês, tudo que você escuta é em inglês, chega num ponto que é difícil de você não falar certas frases que são difíceis de se traduzir, talvez não exista uma boa tradução, ou talvez eu não conhecia como se falar a mesma expressão em português antes, então dentro da minha casa a gente continuava falando ainda português. E aí agora eu tenho 3 filhas e eu continuo falando com elas em português, apesar que elas não falam português, mas eu falo com elas em português. A minha esposa fala português, ela não é brasileira, mas ela fala português, então acho que talvez seja o fato de eu continuar falando português em casa. Eu tenho livros, né, que eu leio em português, talvez isso tenha ajudado, e talvez seja um pouco do lance do patriotismo, talvez ainda que não me deixa esquecer a língua. E o castalho, né? Que você tem que falar no português aqui durante todos esses anos, ajuda bastante. Pode crer. Esse foi um outro fator também, com certeza. Bom, antes de ir para a próxima pergunta, né, eu vou aqui falar algumas estatísticas do Castalho Podcast. A outra pergunta tem a ver também com estatísticas, mas não sobre o Castalho. Mas falando aqui primeiro sobre o Castalho, né? O nosso episódio mais ouvido foi o episódio número 50, que foi com o Luciano Ramalho, sobre as oficinas Turing. Ele teve por volta aí de 16.122 downloads. E o que menos foi baixado, né? Na verdade, a gente pega essa estatística lá pelo archive.org, onde a gente publica, né, o áudio, por volta de 454 downloads. Foi o Lucas Rocha falando sobre The Board. E essa foi a parte 2, né? Então teve a parte 1 que foi mais baixada e a parte 2 o pessoal, eu acho que meio que desistiu, mas ajuda aí a baixar. Eu até vou ouvir novamente para ver qual que era o assunto. E para falar, até hoje a gente já teve quase 150 mil downloads de todos os nossos áudios, lembrando que são 127 episódios publicados, né? Esse vai ser o 128. E por média tem aí 1.177, quase 1.178 downloads por episódio. Então, já que a gente está falando aqui de estatísticas, né? Não sei se alguém estava curioso para saber isso, a gente rodou um script aqui para poder pegar essas informações, mas a estatística que eu quero saber agora é a respeito da biblioteca particular que o Og tem. Então a gente sabe, né, que ele gosta aí de ler, sempre fala aqui dos livros, né? Quando que você começou com a sua biblioteca, Og? Quantas estantes de livros você tem atualmente? Qual o número de livros? E se você já leu todos eles? Tá, vamos lá então. A biblioteca, eu acho que eu comecei, ela deve ter uns 4 anos, mais ou menos. Não tem mais do que isso, não. Até porque eu sempre gostei de ler, né? Eu acho que assim, o amor que eu tenho à leitura é devido a 2 fatores. Meus pais, que sempre me apoiaram e sempre estavam comprando livros para mim. E segundo, foi uma professora da 3ª série, Dona Maria Tereza, que ela realmente nos incentivava a ler. Então, começou assim. Mas aí eu lia bastante. Depois, quando eu vim para cá, não tinha livros em português, então eu tive que aprender inglês primeiro para me poder ler. Só que eu passei por uma fase onde eu não queria ler mais. Isso é porque eu estava lendo muito livro técnico na universidade, né? Eu fiz engenharia de genética, acho que é assim que seria a tradução. E eu estava lendo muito livro de física, de química, biologia, matemática e coisas assim, então eu fiquei um tempo sem ler. Quando eu comecei a ler tudo em formato digital, que era uma coisa bem prática, né? Eu ficava o dia inteiro na frente do computador,
Então, às vezes, na hora do almoço mesmo, eu ficava lendo no computador. Mas aí eu cheguei à conclusão, né? Eu tenho 3 filhas hoje, eu cheguei à conclusão que uma coleção digital não é um tipo de coisa que é fácil de se compartilhar. E eu digo assim, você comprando o livro da forma legal, imagina comprando pelo Amazon, coisas assim. Então, eu falei assim, caramba, eu tenho 3 filhas, eu adoraria que elas pudessem ler, e eu vou até um livro, né? Os Meninos da Rua Paulo, que é um livro que, para mim, é o meu top, tá no top 5, né? É os Meninos da Rua Paulo. Então eu falei assim, como é que eu faria isso? Como é que eu faria para minhas filhas, né? E o dia que eu morrer? O que eu vou deixar para elas? Então, 4 anos atrás, eu comecei a comprar os livros. E grande parte dos livros não são livros novos, zero bala, sabe? São livros usados. Aqui existe uma possibilidade muito grande de você comprar uns livros usados. Se você imagina que na média um livro vai custar uns $20, entre 20 a 30 dólares, eu posso comprar o mesmo livro, assumindo que eu posso encontrá-lo, eu posso comprar ele por $1 ou $2. Então, eu tenho bastante livros usados, assim. Então, essa é a primeira parte, né? Acho que uns 4 anos atrás foi no que eu comecei. Quantas estantes de livro eu tenho? Eu tenho, nesse exato momento, eu estou olhando aqui na minha frente, eu tenho 7 estantes, elas estão quase completamente abarrotadas de livros. E eu ainda tenho espaço aqui atrás, a minha esposa falou que eu posso botar mais 4 ainda, tá? Então, o sonho continua vivo ainda, de botar mais 4 estantes atrás de mim. E olha que eu estou me controlado. Esse ano, eu acho que eu comprei 2 livros. E hoje é dia 21 de fevereiro. Eu só comprei 2 livros nesse ano. Então, eu tô indo até muito bem, tá? Tô bem controlado. Agora, se eu já li todos eles, não, mas pretendo. Gostaria tremendamente de poder ler eles todos e muito mais. Mas uma coisa que eu aprendi é que existem certos livros que você tem que estar preparado para lê-los, porque senão você não vai aproveitar, não vai saber curtir, sabe? Então é igual, você tem às vezes você tem que amadurecer, às vezes você tem que passar por certas coisas para você poder apreciar certos livros. Igual aquele livro das uvas da ira, não é isso? Esse. Então, Sim, por exemplo... As vinhas, né? As vinhas da ira. Vinhas, obrigado. Eu fui ler ele com 40 anos. Eu acredito que se eu tivesse lido antes, eu não teria apreciado. Então, mas pretendo ler o máximo possível. Quero, até o dia que eu morrer, eu quero continuar lendo. E você tem ideia de quantos livros atualmente você tem? Eu tenho sim, eu tenho mais de 1.000. Eu tenho uns 1.100 e pouco, alguma coisa assim, porque eu contei. Eu tenho mais ou menos 1.100 e poucos. Que legal. Bacana, hein? Eu queria ter essa habilidade de colecionar e ler tantos livros. Tô tentando. Cada dia tô tentando criar esse hábito, mas tá difícil. Confesso que é complicado. Eu invejo quem consegue ler muito, porque eu sei que faz muito bem. Bom, a gente fez aí umas perguntinhas pessoais, agora a gente não pode deixar de fazer umas perguntas técnicas para o Og, né? Mais entrar na parte aí de desenvolvimento, programação e do mundo open source, né? Então, para começar, eu não podia deixar de fazer essa pergunta nesse episódio, né? A gente sempre faz essa questão aqui, hoje não ia ser diferente. O Og, né? Quem acompanha o Og já sabe que ele é o maior defensor do Emacs e o maior fã do Emacs aí. Sempre que tem essa briga eterna aí entre VI e Emacs, o Og tá no lado do Emacs defendendo o Emacs, né? Então, assim como eu, recentemente, o Og deu uma paradinha aí de usar o Emacs para experimentar o Visual Studio Code, né? O VS Code. E aí eu quero saber, Og, conta aí, o que você tem achado do VS Code? Realmente funciona bem? Você abandonou o Emacs de vez ou ele não substitui o Emacs? O que você acha dele? Tá, eu acho que o VS Code é um excelente editor um IDE, né? IDE. Eu acredito que ele realmente é excelente. Eu acho que ele é bem leve, ele é super fácil de usar, super fácil de se configurar. E acho que assim, ele já inclui as baterias, né? Tem tudo incluído já nele. É igual mais ou menos o Atom, né? O Atom, aquele editor, ele tem um formato bem parecido no lance de você instalar plugins, fazer configurações e tal. Eu acho ele excelente e eu recomendo fortemente. Até mesmo, eu sei, por exemplo, tem pessoas que gostam do PyCharm. Eu sinto o PyCharm muito pesado. Eu tenho um preconceito, um certo preconceito contra qualquer IDE que tem muitas janelas, muitos botões e muitas coisas assim, sabe? Então, por exemplo, o Eclipse para mim sempre foi uma coisa muito pesada. Eu sinto o PyCharm também um pouco pesado, mas eu sei que tem gente que gosta.
Então, recomendo fortemente o VS Code, não importa se você está no Mac, no Linux ou no Windows, não importa, eu recomendo fortemente. Agora, deixar o Emacs eu não deixei, mas tipo assim, é engraçado, às vezes depende do que eu preciso fazer. Eu não tenho escrito muito código, mas às vezes eu tenho uma necessidade de ter que editar alguma coisa e de repente fazer um refactor, e aí você precisa ter várias janelas abertas e tal. E é claro que eu sei abrir várias janelas com o Emacs e isso não é problema nenhum. Mas aí o VS Code é bem mais fácil para fazer isso, sabe? É muito mais fácil. Então, quando existe esse tipo de necessidade, eu me pego abrindo o VS Code. Mas todo dia, não tem um dia que sequer que passa que eu não tenho o Emacs aberto, principalmente porque eu uso o Org Mode, né? Então, é lá que eu mantenho todas as... O meu to-do tá lá. Eu tenho registro, né? Desde que eu comecei na Red Hat, então tem 6 anos mais, né? Eu tenho registro de todos os dias, todas as atividades que eu fiz, todas as reuniões, tudo que eu fiz está anotado nesse Org Mode, tá lá. Então é uma coisa agora que eu não tenho como não usar. E aí você fica imaginando, né? Se eu fosse eu posso abrir o mesmo arquivo desse log que eu tenho no VS Code? Claro que eu posso, mas aí eu não vou ter os mesmos atalhos, as mesmas coisinhas que o Emacs te traz. Então, é mais por aí, né? Minha vida mudou bastante, eu não escrevo tanto código, quase não escrevo código como antes, quando eu comecei. Então, hoje em dia eu me pego assim, o meu Emacs está todo configuradinho para Python, para fazer desenvolvimento de Python com Git e tudo mais, mas o VS Code realmente virou uma ferramenta muito legal, muito útil para mim. Não me lembro se eu respondi tudo, Bruno. Respondeu sim. O chat aqui tá bombando, tem várias perguntas. O Sérgio Tucano, ele deixou uma recomendação sobre The Simpsons and the Philosophy. Falou que tem a leitura difícil e que ele foi entender depois de ler novamente, mas aí ele já estava mais adulto e preparado. Não sei se já leu esse livro, mas eu resolvi comentar aqui para ficar como sugestão. Valeu. Não li não. Obrigado pela sugestão. Outra pergunta... O Leno Ricardo, ele perguntou, depois desses anos de amizade com Eliezer e o Bruno, quais são as características deles que você absorveu para si como influência? Nossa, perguntasse, essa aí eu gostei, viu? Essa eu gostei. Deixa eu tentar ver aqui. Eu acho que com o Eliezer, ainda mais que a gente se conhece há muito tempo, né? Antes dele vir trabalhar na Red Hat, eu já conheci ele antes. Eu aprendi, talvez, uma das características é de tentar escutar mais, porque o Eliezer é bem inquieto, né? O Eliezer, ele escuta bastante, e quando ele fala com autoridade também. Essa é a coisa que é bacana. Quando fala também todo mundo escuta, porque fala com bastante autoridade. Aquele lance, talvez seja o estereótipo do mineiro, né? De ficar quietinho, mas quando fala legal. Então, isso é uma característica que eu peguei, aprendi com o Eliezer, assim, e tento incluir na minha vida, apesar que eu sou uma pessoa muito impulsiva, mas isso é uma das características que eu tento usar, tá? E é muito útil hoje em dia, sendo um gerente, assim, é muito útil de ter que escutar. Já do Bruno, uma característica que eu gosto bastante é que o Bruno, ele tá sempre com a mão metida em várias coisas. E eu, tipo assim, o Bruno, você, cara, serve de inspiração para mim não ficar acomodado com o que eu tô fazendo, sabe? Ainda mais assim, só mexendo com Python, aprendendo Python. Isso não quer dizer, tipo assim, eu considero vocês dois, assim, excelentes programadores, eu sou amador ainda, não chego no nível de vocês, não, mas você tá sempre envolvido, eu vejo você mexendo com Rust, eu vejo você mexendo com Go, eu vejo você pulsando atrás de um monte de coisas aí. Então, isso para mim me serve de inspiração. Então, eu tenho como meta de não ficar estacionado onde eu estou, tanto no mundo de programação, mas também no mundo de gerenciamento, de tentar expandir e aprender mais. Acho que são duas características aí. Bacana. Aí eu vou voltar aqui pro nosso script, né? Bom, a gente sabe que você está envolvido com open source lá na Red Hat, porque a maioria dos projetos, né, são open source. E antes disso, você já tinha alguns projetos, inclusive projetos seus, que você estava envolvido de alguma forma. Existe algum que você está atualmente?
ou então tem algum que você esteja acompanhando, lógico, fora do trabalho, né? E se... Bom, não sei, complementando essas perguntas todas, se você teria alguma ideia de um projeto que gostaria de iniciar, mas que falta tempo. Tá, deixa eu tentar então lembrar de todas as partes. Projeto que eu ainda mantenho, que eu ainda estou envolvido, de uma certa forma ele é influenciado pelo meu trabalho, né? Mas tem 2 bibliotecas que eu escrevi. Uma chama Full Factory, e que é uma biblioteca que eu uso para gerar dados aleatórios, que são usados nos nossos testes. E existem outras bibliotecas, acho que uma famosa chama Faker, né, que é bem interessante também. Eu criei o Full Factory, talvez foi mais porque o Faker, foi 2 motivos. O Faker não fornecia o tipo de dados que eu precisava, e segundo, porque é uma excelente forma de você se aprofundar mais no aprendizado, né, de Python. Então, eu falei assim, é aquela coceira, né, que tem, né, o itch, que todo desenvolvedor tem. Então, eu fui lá, scratch my own itch, e criei o Full Factory, e ele continua ainda sendo usado por vários outros projetos, até, claro que dentro dos nossos projetos, dentro da Red Hat, a gente usa, mas tem outras pessoas que usam. E aí, esses dias eu também estava querendo aprender um pouco mais sobre PyTest e criar plugins, e aí eu criei um PyTest plugin para o Full Factory. Esses 2 são os projetos que eu mais uso. Eu tenho vários outros códigos que eu escrevi que não estão publicados em canto nenhum, mas, por exemplo, eu tenho um código que eu escrevi para interagir com Bugzilla, que é o sistema que a gente usa, né, para rastrear os defeitos, né, do nosso trabalho que a gente usa na Red Hat. E aí eu tenho um sistema todo automatizado, que vai no Bugzilla, roda certas queries, pega os dados e preenche um formulário no Google Doc, né, porque é o tipo de coisa que eu tenho sempre que estar fazendo para gerar uns dados aí para uns relatórios. Então, mas esses são os 2 projetos. E a minha cabeça está sempre fervilhando de ideias, de coisas que eu quero fazer. Grande parte deles são relacionados ao trabalho. E isso não é uma coisa ruim, não. Isso acho que é um excelente sinal que mostra que eu faço justamente o que eu gosto. Então, sabe, todas as ideias que eu tenho são todas relacionadas ao trabalho. Então, eu dei um pontapé aí em alguns projetos, e eu sou o cara que eu planto a sementinha da ideia hoje, né? E aí eu vou lá dando os pitacos, os palpites, e vou pedindo para o pessoal desenvolvendo as bibliotecas. Então, existem algumas, mas são todas relacionadas ao trabalho. Existe algum projeto que eu gostaria de trabalhar e eu não tenho tempo? Existe. Um dia eu acho que eu ainda vou fazer isso. Eu vou fazer esse projeto, mas uma das coisas que, para quem trabalha nesse ramo que a gente trabalha de automatização e de controle de qualidade, né? Engenharia de qualidade, a gente sempre acaba tendo que usar uma ferramenta para poder gerenciar os testes que você usa, né, que a gente chama o Test Case Management System. E eu já passei por vários deles, eu já passei por muitos, todos eles são chatos, todos eles têm um monte de coisas assim que são empecilhos, que incomodam, e eu gostaria de criar sabe, eu tenho ideias de o que poderia, como que deveria ser. Então, eu acho que, me parece que a grande maioria desses sistemas aí, desse bug trackers aí, não é bug tracker, seria Test Case Management System, eles não me parece que foram desenvolvidos por pessoas que trabalharam no ramo, não, porque eles são um saco para se usar, muito trabalhoso, e não tem, assim, muitas vezes não te dão nenhuma interface para você programar, né, para você ter um API, uma coisa assim. Então, você imagina, se você é um engenheiro de automatização e você não pode automatizar o processo de usar o sistema que gerencia os seus testes, aí já eu acho que é uma furada, isso é a mentalidade bem antiga. Então, acho que se eu tivesse tempo e dinheiro, eu acho que eu ia investir aí em criar esse sistema novo aí. E quem sabe um dia não sai, vamos ver. Bacana, eu também tenho essa impressão aí que esses sistemas aí de gestão de testes e de life cycle, né, management aí, essas ferramentas são meio que para ambiente Java. Eles fecham no ambiente de Java e esquecem que existe um outro ambiente enterprise aí com Python, Ruby, Node e outras ferramentas, então fica meio que fechado naquele quadradinho ali. Mas a gente resolveu aqui, ó, de última hora, eu e Eliezer, a dar uma cortada nas perguntas que a gente tinha feito, e a gente vai dar preferência para as perguntas do chat, porque a galera está participando muito, fazendo muita pergunta, e a gente
contas de todo mundo, né? Então, eu só queria comentar aqui que tem uma pessoa que está aqui com o nome Ambiente Linux, que falou, Og, por favor, não saia do podcast. Já se manifestou aqui para você não sair. E aí eu vou fazer a primeira pergunta aqui que veio do chat, que é o seguinte, o Jonathan Teodoro gostaria que você explicasse para ele como que uma empresa que desenvolve um projeto open source consegue ter retorno monetário. E como que ela faz para pagar o time que está envolvido. Então, você que está aí envolvido na Red Hat, um dos gerentes aí da empresa, explica aí. Como é que faz para ganhar dinheiro com open source? Olha, é uma fórmula bem interessante que é baseado no seguinte. Claro que tudo que a gente, usando a Red Hat como exemplo, né? Então tudo que a gente faz é open source. Tanto os projetos que nós três trabalhamos são open source, nada impede de que qualquer companhia vá lá, contrata uma pessoa que manje, vamos dizer, manje de Python, manje de Ruby on Rails e manje de Linux e vai lá e começa a usar o produto e põe eles, né? Monta o projetinho e começa a rodar e administrar ele. Nada impede. Mas o que acontece é que existe um certo custo quando você tentando economizar fazendo esse tipo de coisa, existe um custo que não está incluído aí, que é a manutenção desse projeto, é o custo também que existe de adicionar recursos que você precisa, não está incluído na história aí, e existe também o custo que não está incluído aí, dos updates de segurança, né? E talvez o maior de todos, eu vou arriscar e vou dizer, talvez o maior custo que não está incluído na história é qualidade, tá? É uma coisa que acho que ninguém para pensar, mas é a qualidade. Então, o pessoal, como é que o pessoal faz dinheiro? Né? Vendendo suporte e apostando no conceito de que as pessoas vão preferir pagar para uma companhia para saber que o código foi muito bem escrito, é um código de boa qualidade e que você não vai acabar instalando coisas que vão causar problemas depois. Né? Então, não foi uma coisa do dark web que você está instalando. Então, é mais ou menos isso daí. O pessoal, então, prefere pagar por causa que o valor que eles recebem são vários valores, né? A qualidade, a quantidade, os updates e tudo mais. Então, claro que você pode treinar alguém para fazer isso para você, mas é muito trabalho. E é uma pessoa só que você vai contratar, duas, sendo que a Red Hat tem o quê? O mundo, porque é tudo open source. Tá difícil de competir com isso aí, e esse valor, no final das contas, é bem barato. E é claro que quando acontece algum pepino, né, algum problema, aparece algum problema, você tem onde ir procurar o suporte, tem com quem conversar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O dinheiro é feito no suporte e o pessoal querendo pagar pela qualidade que eles estão recebendo. Bom, a próxima pergunta que a gente teve aqui foi do Vlog da Galáxia. Qual que foi o maior problema num código que você já escreveu ou que você está escrevendo? Acho que seria qual que foi a maior dificuldade enquanto escrevendo algum código? Caramba, eu tenho que tentar puxar da memória, porque já faz um bom tempo que eu não escrevo. Mas eu acho que teve uma fase na minha carreira que eu precisei escrever uma coisa que usava multithreads. Multithreads é um assunto meio cabeludo, assim, para mim, pelo menos, ainda continua sendo meio cabeludo. Até para depurar, né, uma coisa assim, é uma coisa meio difícil. E eu precisava, sem manjar muito do assunto, eu precisava desenvolver uma ferramenta para me ajudar a fazer uns testes de performance. Tá? Essa era a ideia, de escrever uma coisa que fizesse performance. Então, você queria ter vários threads para você poder atacar o problema e executar uma certa tarefa. Então, foi muito difícil essa parte para mim. E uma coisa também que foi muito difícil na minha carreira foi aprender a escrever testes, porque eu nunca fui para a escola, né, para poder fazer isso que eu trabalho hoje. Meu curso não tem nada a ver com... Eu fui para a faculdade, mas não foi para isso, para trabalhar nisso. Então, naquela época, não existia test-driven development, ninguém falava você tem que escrever testes. Então, eu sou um programador daqueles que aprendeu por si mesmo, com um livro e na marra, assim, né, na força e na vontade, que foi aprender. E você não aprende, naquela época, pelo menos, você não aprendia que existe testes. O que são testes? Para que eu vou escrever um teste?
Então, a primeira vez que eu fui contratado, e aí a expectativa é que eu fosse escrever teste, para mim era assim, uma coisa completamente não era normal para mim, né? E aí o tópico de mock, de criar um mock, o que é um mock? Por que eu tenho que usar um mock? Por que não alterar o banco de dados lá de verdade? Ou por que não acessar alguma coisa no file system diretamente? Por que eu vou mock esse negócio? Isso foi um tópico que foi meio difícil para mim, porque eu caí de paraquedas nesse mundo, assim. Então, multithreading, teste com mocks, assim, aprender realmente o lance de teste foi uma coisa meio difícil para mim. Legal, é realmente complicado. Agora a gente tem uma pergunta do Geisler, que está sempre aqui nos acompanhando, já é um ouvinte aí de todos os episódios, e ele está perguntando o seguinte, Og, se você fosse proibido de usar Python, veio um decreto lá do governo, Python está proibido, qual é a linguagem que você usaria? Por qualquer tipo de preferência e por quê, né? Caramba, olha, essa é difícil, viu? Porque é aquele lance, né? Tô tão acostumado com Python. Eu tenho olhado essas linguagens, né? Ainda mais por causa que a gente fez muito episódio antes sobre Rust e Go e tal. E tem muitas coisas dessas linguagens. Vou causar um flame aqui daqui a pouco, né? Mas o pessoal que gosta do Rust, do Go, tem muitas coisas nessas línguas que eu fugi delas. Eu odiava várias coisas, tipo o negócio de pointers, né? No C++. Cara, eu fugi desse negócio, eu odiava esse negócio. Aí eu falei assim, não vou voltar para nenhuma dessas línguas, não. Então, talvez por coincidência, devido a algumas coisas que estão acontecendo, né, algumas coisas que a gente está fazendo no nosso projeto, eu acho que eu ia correr para o mundo do Ruby. Não digo nem Rails, mas para o mundo do Ruby, por causa que é uma linguagem object-oriented, né, bastante object-oriented. Eu acho que ela é fácil de se ler, a sintaxe, comparado com dessas novas linguagens que existem por aí. Eu acho que eu iria para isso só porque eu acho que eu ia continuar ainda me sentindo mais confortável. A linguagem parece ser assim, uma coisa bem... tá bem desenvolvida, bem madura. Então, acho que seria isso por aí, né? Eu ia fugir para o mundo do Ruby. Agora, se não fosse pelo mundo do Ruby e eu realmente tivesse uma oportunidade de começar do zero, eu acho que eu ia para o mundo do Clojure. Sabe, lance de functional programming, eu acho assim, fascinante esse negócio de você não trabalhar no programação imperativa, programação funcional. É uma mentalidade completamente diferente, um paradigma bem diferente. Eu acho muito legal. Então, talvez assim, se a oportunidade é falar assim, ó, você pode fazer qualquer coisa e você tem um tempo, vamos te dar a oportunidade de você realmente aprender direito e fazer tudo direitinho, aí acho que Clojure seria uma coisa que eu considero. Bom, eu vou fugir aqui um pouquinho de chat, né? Antes de vir aqui para a gravação, a gente deixou tanto no nosso Twitter quanto no Facebook. Na verdade, a gente pediu, né, que se alguém tivesse alguma pergunta para fazer para você, para deixar lá. Então, a gente teve uma lá na nossa página do Facebook, foi do Sérgio Clemente da Silva, filho Vitorino. Ele pergunta a respeito da cena Floss no Brasil e nos Estados Unidos. Para você falar, assim, acho que brevemente, quando você começou para agora, o que mudou, o que você acha, assim, que foram as evoluções? Qual que é a sua sensação com relação a esse cenário? Tá, então, primeiro, né, quando eu, no Brasil, né, no mundo Floss no Brasil, quando eu saí não existia, né, então não tinha nenhuma, e aí a experiência que eu tive foi baseada, uma vez eu já morando nos Estados Unidos, foi baseada na minha interação com pessoas que eu vinha conhecer, que trabalhavam nesse mundo do open source, mundo do software livre. E eu tenho visto que antigamente, quando você falava, né, de Linux, de open source com brasileiros, no próprio Brasil mesmo, assim, que não era todo mundo que entendia o que você estava falando, era um assunto, assim, completamente estranho e novo, isso no 1990, né, nessa década aí, e hoje em dia, eu acho que é o oposto, né, então hoje em dia todo mundo, grande parte das pessoas sabem o que é coisas do mundo open source. O Linux talvez não tenha virado ainda, no mundo desktop ainda não virou a coqueluche, não virou uma coisa popular ainda, talvez no Brasil, mas as ferramentas, as tecnologias e tal, todo mundo hoje usa, talvez até sem saber, né, mas está usando. Então eu acho que hoje em dia no Brasil essa imagem melhorou bastante, existem talvez muito mais oportunidades para quem trabalha no Brasil. Aqui nos Estados Unidos
também é a mesma coisa. E eu acredito que... E eu não sei se é onde eu moro, né? Porque eu moro aonde? Eu moro no centro do mundo Red Hat, aqui nos Estados Unidos. Então, nessa região aqui, todo mundo sabe o que é Red Hat, quem é Red Hat e o que eles fazem. Mas eu não sei se eu sair dessa área aqui, se todo mundo sabe o que é Linux ainda. Eu não acredito que saiba. Mas no mundo de tecnologia, de TI, todo mundo sabe o que é Linux. Eu acho que nos Estados Unidos não existe uma pessoa que não saiba o que é Linux. Pode não ter tanta experiência, mas sabe o que é, sabe o que é Ubuntu Linux, sabe o que é Red Hat Linux. Esses dois eles conhecem. Fedora, não tanto. Ubuntu, com certeza, vai saber sim. E todas as tecnologias que são usadas, você vê qualquer pessoa que trabalha hoje, que vai procurar um trabalho no mundo de TI, hoje em dia existe ainda um favoritismo sobre o mundo Java, né? Então, porque existe muito trabalho nesse Java, mas eu acho que as novas companhias, os novos projetos, todos eles hoje recomendam que você saiba alguma dessas tecnologias aí open source. Então, Python, Ruby, essas linguagens assim, todos esses frameworks, Django, Flask, Rails. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais popular. Então, eu estava até pensando que antigamente o mundo Microsoft é que controlava, né? Você tinha que usar a ferramenta deles para desenvolver o código, que acabava criando um monopólio e uma dependência das tecnologias da Microsoft. Visual Basic, SQL Server, C#, essas coisas assim que eles usavam antes. Tinha até J++, se eu me lembro corretamente, tinha umas coisas bem malucas assim. Hoje em dia já não existe mais isso. É claro que tem gente que escreve código com Microsoft, .NET e tudo mais, mas a variedade aqui é muito maior. O leque de opções é muito maior. E eu diria que grande parte deles faz parte do mundo open source. Legal, e até a Microsoft agora está entrando aí no mundo open source de cabeça, né? Com todas as suas tecnologias se integrando, inclusive se integrando com a Red Hat e outras provedoras de open source. Então, realmente o jogo mudou. Open source é a bola da vez. Então, complementando essa pergunta aí, o Sérgio Clemente, né, que fez essa última pergunta, inclusive é o Sérgio Tucano, que está aqui no chat. Ele acabou de se manifestar, então ele está nos acompanhando aqui. Ele perguntou pelo Facebook, mas também está aqui ao vivo. E ele fez mais uma pergunta, que também foi perguntada aqui no chat, né? Que é o seguinte: como estão as oportunidades de empregos para software livre nos Estados Unidos para estrangeiros e para Python, né? Hoje, uma pessoa que sabe Python e que está envolvida em Linux e software livre, tem oportunidade nos Estados Unidos? Olha, tem. Oportunidade tem. E até mesmo porque o calibre das pessoas que eu conheço, duas pessoas aqui na minha frente, Elias e Bruno, o calibre das pessoas que estão vindo do Brasil trabalhar aqui é altíssimo, de alta qualidade. E é o tipo de coisa que... Foi até um dos fatores que me levou a criar o podcast, de quando eu conhecia... Todas as pessoas eram brasileiras, né? A grande parte das pessoas que eu entrevistei eram brasileiras, e eu ficava assim, abismado de ver como é que, com tanta gente tão inteligente, com tanta gente tão boa no que faz, num país desse, por que eles ainda têm que vir para o exterior? Por que não existe uma super Red Hat no Brasil ainda, sabe? Por que não existe o Facebook no Brasil? Por que não existe um Twitter no Brasil? Isso é uma coisa que eu ainda não tenho a resposta, eu nunca entendi, sabe? Mas, então, quer dizer, sim, existe oportunidade? Existe sim. Eu acho que a ação brasileira, o estoque brasileiro nesse mundo é muito alto. Só que existe um pequeno problema. Bem, existem dois problemas. Um é que com o novo presidente que a gente tem, é difícil de trazer qualquer pessoa para cá, brasileiro ou não. Vai ser muito difícil de se trazer para cá. Então você estaria trabalhando remoto, eu acredito, né? Porque trazer para cá é complicado hoje em dia. Mas a segunda coisa que acho que dificulta um pouco, e aí vocês me ajudam a complementar, porque eu não sei, é que aparentemente a lei brasileira, a lei trabalhista brasileira, de uma certa forma, requer certos reajustes anuais no salário para as pessoas desse mundo de TI, o que então, de uma certa forma, acaba aumentando o custo para uma companhia americana que está pagando para um brasileiro. Não importa a cotação do real, tá? Não importa. É um lance que você fala assim, eu vou contratar uma pessoa e eu quero que ela fique aqui 10 anos, então cada ano que passa é uma coisa que é mandatória no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, não é mandatório de você ter aumento anual, não é mandatório, sabe?
eu já passei vários anos sem receber aumento nenhum. Então, ou bônus, ou qualquer reajuste, nada. Então, esse é um fator que dificulta um pouco. Mas eu ainda acho que o estoque brasileiro está muito alto e que existem muitas oportunidades no Brasil e fora do Brasil. Bom, outra pergunta aqui, o Geisler deixou falando se, na verdade, ele está perguntando, né, se você parou de programar por um planejamento de carreira ou dia a dia que acabou fazendo com que você parasse, né, por conta de outras atividades relacionadas ao novo cargo. E aí ele tinha deixado uma outra pergunta que eu vou aproveitar e incluir aqui, que é a respeito de algumas dicas para programadores, de acordo com a sua experiência. Então, acho que, não sei, não tem muito a ver, mas acho que dá para encaixar uma pergunta com outra. Tá, legal. Então, a primeira parte realmente o meu dia a dia não me permite mais escrever código, por causa que hoje eu sou gerente de 5 projetos. Hoje eu descobri que eu vou ter um 6º projeto. Então, são 32 pessoas, né, nesse exato momento, que de uma certa forma trabalham nesses 5 projetos que eu tenho. Eu vou contratar mais 4 pessoas esse ano. Aliás, vou contratar mais 6 pessoas esse ano. Então, a tendência é que os projetos vão crescer, o número de pessoas que vão estar dependendo de mim, de eu fazer o meu trabalho, só vai aumentar. Fora que eu já tenho 3 filhos, então já tenho uma fila de dependentes aqui grande. Tem 30 e tantas pessoas, provavelmente vão chegar nos 40 rapidinho. Elas dependem de mim, não são meus filhos, mas dependem de mim porque eu me importo muito com a carreira de todo mundo aqui. Então eu vou lá e mesmo se, por exemplo, o Eliezer, ele ainda reporta para mim diretamente, mas o Bruno não. Então eu ainda converso com o Bruno para saber como é que está a carreira dele, se ele está satisfeito, se tem alguma coisa incomodando ele, o que ele poderia estar fazendo, o que a gente poderia estar fazendo melhor para ajudar ele, para poder, né, para ele poder desempenhar da melhor forma possível, para ele nos ajudar da melhor forma possível. Então, é por isso. Então, a minha vida realmente, se for para mim desempenhar o meu papel da forma que eu quero desempenhar, eu não tenho capacidade para poder escrever código. Então, quando eu escrevo algum código, geralmente é no fim de semana, às vezes bem tarde à noite, que é uma hora que, então, eu não estou mais trabalhando com coisa da Red Hat, ou ajudando a minha esposa com as minhas filhas, e não é só ajudando, passando tempo com elas, assistindo uma televisão, lendo, brincando com elas, esse tipo de coisa. Então essa é a primeira parte da pergunta. Qual foi a segunda parte que eu esqueci agora, Eliezer? A segunda parte é se você teria alguma dica para quem é programador, baseada assim na sua experiência com a sua carreira. Beleza. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, aprenda inglês. Começa por aí. Aprenda inglês e aprenda bem. Segundo, aprenda a se expressar, e isso vai para o inglês e para o português. Até mesmo no último episódio foi mais ou menos essa pergunta que eu fiz. Na minha opinião, você saber se expressar em português, em inglês, é muito importante. Hoje em dia, você vai trabalhar com pessoas de background diferentes, de culturas diferentes. Provavelmente, se você vai trabalhar remotamente, você vai trabalhar com pessoas de outros países, e você tem que saber se expressar muito bem para poder se comunicar. Então, se você vai comunicar com uma pessoa internacional, você tem que saber inglês. Se é só brasileiro, sabe se expressar bem em português também, né? Eu sei que tem aquele pessoal que, como é que fala? Um vocabulário, fala miguxo, umas coisas assim, né? Por favor, não vai usar uma coisa dessa. Aprenda a escrever direito, português direitinho mesmo, tá? Aprenda a fazer isso. E outra coisa, vou só falar mais 2 coisas. Cria um seu portfólio no GitHub. Como é que você faz isso? Começa a acompanhar um projeto que é interessante, cria um fork e começa a acompanhar, tenta ajudar, conserta documentação, se você não está confortável escrevendo código, arruma documentação, ajuda a escrever testes e eventualmente tenta ajudar a mandar código para lá. E tem aquele projetinho, aquele lancezinho besta que você gosta de fazer e você tem um script que você não dá a mínima, põe lá no GitHub também, sabe? Dá
uma garibada nele, bota um readme bem bacaninha, explicando como se faz. Teve alguns episódios que a gente até comentou, eu vou até olhar aqui, quer ver? Tem um Python API checklist, mas tem um outro, eu lembro que tem um checklist, uma coisa que fala assim, para o seu projeto ser bem bacaninha, né, tenha um readme, tenha isso, tenha aquilo, tenha outro. Então, dá uma garibada, cria o seu GitHub profile, bota lá, porque hoje em dia você não é ninguém nesse mundo se você não tem uma conta no GitHub. Eu não sei como é que você existe. Até mesmo quando você faz entrevistas, ajuda bastante as pessoas a verem o que você já fez, né? Então, cria o seu portfólio no GitHub, cria o seu negócio lá e invista nisso. E talvez o último, que não tem nada a ver técnico, sabe? Nada a ver técnico, mas é aprender, é o exemplo do Eliezer, a característica aqui, tá? Aprenda a escutar antes de falar. Aprenda a escutar toda vez que você for conversar com alguém. E quando você escutar, não chegue assumindo o negativo. Não comece nenhuma conversa já assumindo o negativo, entendeu? Então, realmente, entra numa conversa com a mente limpa, sem nenhuma pré-condição, porque isso vai ajudar bastante, isso me ajudou muito, e eu acho que isso ajuda bastante, ainda mais para evitar desentendimentos ou evitar que as pessoas assumam certas características da sua pessoa, que de repente não tem nada a ver. De repente, você está com sono hoje, mas a pessoa pensa que você não está dando a mínima para ela, você está sendo rude, coisas assim. Então, tá aí. Essa última dica aí é muito boa. Essa aí eu aprendi com você logo nos meus primeiros dias trabalhando e foi muito bom, porque são como você falou, gente de lugares diferentes, tudo. É uma dica de ouro. E a outra dica se você quer projeto open source para colaborar, é só me procurar no Twitter lá, que deve ter uns 10 lá que eu estou precisando de ajuda, documentação, por request são bem-vindos, que eu estou sem tempo para dedicar a eles. Mas vamos aqui a outra pergunta do Lennon Ricardo. Og, nesses anos todos à frente do Castalho, né, do projeto, tem alguma coisa que você tenha feito que não tinha imaginado que ia conseguir fazer antes e que você fez através do podcast? Olha, eu acho que eu até botei lá, tentei responder para ele lá no chat. Eu consegui falar com as pessoas que eu pensei que eu não ia conseguir falar antes, porque por que essa pessoa ia me dar uma oportunidade, né? Quem é Og Maciel para poder vir falar com Kenneth Wright, ou para falar com, sei lá, Luciano Ramalho, Dan Bader, e a lista é enorme, né? Enorme, pessoas que eu admiro muito e conhecia um pouco do trabalho deles, e eles me deram uma oportunidade. Então eu diria, eu mencionei vários nomes, mas eu diria que para cada pessoa que eu entrevistei, foi uma coisa que eu venci, foi um objetivo que eu consegui alcançar, por causa que eu queria conversar com essas pessoas, e eles abriram a porta da casa deles para mim, e responderam todas as coisas para mim, e me deixaram fazer tudo quanto é tipo de pergunta. Então, sabe, tá aí, isso foi uma das coisas que eu consegui fazer. Uma coisa que eu gostaria de fazer, não foi a pergunta, mas que eu gostaria de fazer, talvez por causa do podcast, vai ser talvez escrever um livro sobre o podcast. Tá aí, a ideia já tem um bom tempo. Eu fico imaginando ainda o que eu poderia vir fazer sobre o podcast. É uma ideia que ainda está germinando. Tá? Mas eu acho que pode ser que venha a acontecer. Bom, acho que tem um pouco, essa última coisa que você disse, tem um pouco a ver com a próxima pergunta, né? A Carla colocou aqui que, na verdade, essa pergunta, ela quer saber de nós três. Se a gente não trabalhasse com tecnologia, qual seria o trabalho mais legal para vocês? Eu vou deixar você começar. Tá legal. Então, vou assumir algumas coisas, tá? Que eu posso trabalhar e eu não vou passar fome, então eu vou poder fazer realmente o que eu quero, né? O que eu quero fazer. Então, 3 coisas, logo assim, eu não preciso nem pensar muito, que são 3 coisas que já passou várias vezes pela cabeça. Número 1, ler o dia inteiro, tá? Esse seria o meu trabalho, ler o dia inteiro, experimentar várias leituras, vários temas e ler. Esse seria o trabalho, tá? Eu sei que não existe esse cargo, não, mas seria ler. E não é trabalhar de editor, nem nada assim, não, é ler. Tá? Agora, outra coisa que eu ia trabalhar seria... eu acho que eu queria ser um professor de história, sabe? De realmente aprender história mundial, história brasileira. Eu estou até lendo um livro sobre a história da Inconfidência Mineira, nesse exato momento, que eu não sei nada, eu só sabia do Tiradentes.
não sabia mais nada. Estou lendo agora, estou aprendendo bastante sobre a Inconfidência Mineiro. Então, de ser um professor de história e tentar, se eu realmente pudesse ser um professor de história, realmente dar aquela ênfase de deixar as pessoas realmente interessadas na história. Não é decoreba, não é decorar datas e lugares e nomes. É realmente, sabe, curtir, saber, olha, fulano de tal, né? Por exemplo, eu fui ver lá o lance do Tiradentes, por exemplo, aprendi um monte de coisa que eu não sabia antes. Então, explicar, né, os motivos, por que é que, né, as pessoas que moravam nas Minas Gerais decidiram fazer isso, mas explicar de tal forma que vira uma história, não decoreba. Aí a pessoa entende por que hoje em dia as coisas são assim, assim, assado. Então seria história, tá? E a terceira coisa, eu acho que seria relacionado com, eu diria, teologia, sabe? Estudo de religiões. Eu acho muito interessante. Se você parar para pensar que, vamos falar de, sei lá, de Jesus, né, por exemplo, então 2000 anos aí de história. Olha o efeito que se tem hoje. Quantas igrejas existem no mundo? Quantas pessoas vivem em prol da religião, ou tentam pelo menos viver em prol da religião? Então, é um controle enorme, e tudo que nós temos são baseado em histórias que foram escritas 2000 anos atrás, menos de 2000 anos, né? Histórias que foram traduzidas e retraduzidas e modificadas, e quem sabe mais o quê. Então, eu estou dando um exemplo só da cristianismo, né? Então, isso é uma coisa, para mim, é fascinante, para mim, sabe? De aprofundar um pouco mais sobre esses temas, esses assuntos. E não é aquele lance, assim, que se aprende no catecismo, não. Estou falando coisa bem aprofundada. Aí já seria mais para mim, para matar a minha curiosidade, me aprofundar um pouco mais no conhecimento e começar a comparar, né, o Islã com o cristianismo, com outros tipos de religiões, fazer aquela comparação. Porque tem mitologia também, né? Acho que tem muitas coisas que hoje você vê, né, eu peço que o pessoal que talvez seja um pouco mais fiel aí do que eu em termos de religião não fique chateado comigo, mas existem algumas histórias da Bíblia, né, no cristianismo, que são, quando você vai olhar, tem vínculos com a mitologia nórdica, sei lá, como é que fala? Nórdica, é isso? Tá certo? Mitologia nórdica. Então, tem umas coisas tem umas coisas muito interessantes, assim. Então, ou seja, o Og seria um filósofo. Filósofo Og Maciel. Né? Pode ser, né? Eu matar minha curiosidade, essas coisas aí. Bom, já que a pergunta foi para os três, Eliezer, fala aí, o que você faria aí, rapidinho, o que você faria se você não fosse programador? Cara, eu acho que eu tenho algumas coisas. Bom, eu gosto muito de cerveja, acho que todo mundo sabe, né? Eu não, pelo menos toda vez que eu tô gravando, eu gosto de tomar uma cerveja para acompanhar, porque eu considero como se fosse uma conversa assim entre amigos. Então, uma das vontades que eu tenho é fazer cerveja. Eu não sei se isso seria bem uma profissão, mas seria mais fazer, experimentar e mexer um pouco assim, aquela questão de alquimia, né? Misturar as coisas e tentar ver o que o pessoal acha. Isso aí tem um pouco a ver também com outra coisa que eu gosto. Então, seria tipo fazer cerveja e talvez até vender. Outra coisa que eu gosto é cozinhar. Então, essa questão aí de misturar tempero, essas coisas assim. Então, muitas vezes eu faço as coisas aqui, gosto que o pessoal vem experimentar, né? Eu falo assim, eu tenho ideia de uma receita nova, eu falo para os meus amigos assim, quero testar. E o combinado até é o seguinte, se ficar ruim, a gente joga fora, pede uma pizza. Então, eu gosto de experimentar essas coisas. Então, sei lá, talvez um restaurante, alguma coisa já daria para envolver essas duas coisas. Outra coisa que às vezes eu brinco até com a minha esposa, com a Aline, às vezes muitas vezes eu jogo, né, Heroes of the Storm. Bom, como tá em alta, né, gamer, então até eu falo assim, deixa eu treinar aqui que se caso eu perder meu emprego, eu vou virar um gamer. Então acho que isso aí seria uma coisa assim que eu iria me divertir, porque eu gosto de jogar, e depois que a gente começou a fazer as gravações aqui ao vivo no Castalho, tem aquela questão de fazer stream, né, de games, então seria uma outra coisa, assim, também que eu acho que eu gostaria de fazer. Eu não sei se nenhuma delas, a não ser o fato de um restaurante, né, que você vê restaurantes aí que é muito frequentado essas coisas, mas gamer, não sei se daria dinheiro ou não, embora hoje em dia esteja em alta, né, mas eu acho que seria um negócio assim seria interessante de se fazer.
Uma outra coisa também que eu gosto bastante é planta. Infelizmente, eu moro em apartamento e não posso ter uma horta, mas aí eu acho que poderia juntar aquela ideia do restaurante. Um dia ainda, quem sabe, eu vou montar alguma coisa onde poderia juntar cerveja, cozinha e plantas, assim, em geral. Então, sei lá, ter uma horta e pegar alguma coisa da horta para fazer os pratos e talvez misturar ali na cerveja também é uma das coisas, assim, que eu pretendo, talvez aí como plano de aposentadoria, vamos ver. Bom, se você quiser se tornar vegano, a gente pode ser sócio, né? Porque eu acho que com certeza hoje em dia uma das coisas que eu faria é alguma coisa relacionada com saúde e gastronomia. Então, algo relacionado com culinária, restaurante, plantação de orgânicos, alguma coisa assim eu iria fazer porque eu sei que é bom e tem mercado, né? Ou alguma coisa relacionada com nutrição também, né? Fazer algum tipo de consultoria de nutrição ou virar um daqueles YouTuber que fica falando de dieta, tá ligado? Que isso também dá dinheiro hoje em dia. E o meu sonho desde criança eu queria ser, eu sempre quis ser veterinário, mas não deu certo porque veterinária custa muito caro e não dá retorno, né? Então também uma opção. Mas hoje em dia eu diria que eu abriria um restaurante na hora, assim. Um restaurante com coisas muito mais pro lado natureba, assim, né? E até cerveja, claro, porque cerveja é natural e é bom. É isso aí. Bom, seguindo aqui acho que a gente já passou aí de 1 hora, mas eu acho que vale a pena, como é um episódio aí comemorativo, né? O Leno Ricardo, ele deixou a seguinte pergunta. Na nossa profissão de programador, dificilmente iremos nos aposentar. Então, já que eu estava falando de aposentadoria, né? Acho que talvez isso aqui tenha a ver. O que vocês acham sobre isso? Qual seria o melhor caminho depois que pendurasse as chuteiras? Supervisor, consultor, etc. Bom, eu já vou aproveitar, né? Já que essa pergunta incluiu nós três. Bom, eu acho que não sei se eu continuaria na área, não, que nem eu falei, tem alguns desejos de outras áreas que eu gostaria de estar atuando aí, que talvez seria a minha aposentadoria. Talvez, sei lá, escrever algum código assim para automatizar algum processo, alguma coisa relacionada ali, mas como disse, seria algo secundário, algo primário para mim seria fazer alguma outra dessas atividades aí. Vai lá, Bruno. Bom, eu ainda acredito que é possível programar até o fim da carreira. Eu acho que a gente tá mudando um pouco essa visão de que programador tem que virar gerente. Tem muita gente que não quer entrar na área de gestão, que não tem talento mesmo para entrar na área de gestão. Eu levanto a minha mão porque eu sou um deles, eu gosto de mexer com código, com máquina e aquela gestão básica, né, do dia a dia, de time, leadership de time, mas gestão mesmo, virar gerente, essa coisa que tem que ter muito talento, né? Admiro muito o Og por ter esse talento aí de ser gerente, é muito difícil. Mas eu ainda acredito que é possível programar até o fim, sabe? Chegar lá nos 70 anos ali, fazendo código, como consultor, ou como evangelizador, ou como algum tipo não sei qual seria a palavra correta, mas um advisor, né? Nas empresas hoje tem muito isso, para ajudar os times que têm muitas dúvidas e tudo mais. Então, eu acho que eu ainda tenho essa esperança. Mas, como eu já falei, se daqui 10 anos eu tiver muito velho para programar, eu vou fazer uma plantação de tomate orgânico e viver vendendo tomate. E aí agora é você, Og. Gostei. Bem, ó, se a ideia de pendurar a chuteira e realmente aposentar, tem que lembrar que eu adoro o que eu faço. Então, se eu estou me aposentando, é por ter alguma coisa. De repente, ou eu não posso mais desempenhar o meu papel, e é por isso que eu estou me aposentando, ou de repente eu não quero, não tenho mais interesse, né, de poder desempenhar esse papel. Então, eu estou me aposentando. O que eu vou fazer? Eu vou ler e eu vou procurar oportunidade para pescar. Acho que eu não sei se eu já mencionei alguma vez, mas eu adoro pescar, sabe? E, Bruno, talvez você não vai gostar de escutar isso, né? Mas eu adoro pescar. Só que eu devolvo tudo, eu não como o peixe, apesar que eu tô machucando o peixe, né? Mas eu adoro pescar. E mesmo que eu não pego nada, mesmo que eu fique só dando banho na minhoca, eu adoro, assim, é minha forma de relax. Ler é minha forma de relax, pescar é minha forma de relax. Então tá aí. Se eu vou aposentar, eu vou aposentar de vez e eu quero ficar lendo. De preferência, ter uma casa na beira do lago, assim, que aí eu quero pescar, só abro a janela e jogo, assim, pela janela mesmo, já tô pescando e sentar lá, boto o chapeuzinho de palha, meu livro e acabou. É isso que eu quero fazer. Bom, então, continuando aí com o Og, o Geisler fez outra pergunta aqui interessante. Og, fala aí, inclusive por Eliezer, né, que vocês estão vendo um berço ali atrás dele, né, que acho que todo mundo reparou que tem um berço ali.
Então já dá uma dica pro Eliezer aí. Og, quais são os desafios que você enfrenta no papel de pai? Olha, são vários. Nossa Senhora, eu vou tentar lembrar assim alguns aqui de poder, mas são vários, porque, por exemplo, o Eliezer vai ser pai pela primeira vez, então já tá aí, né? Já não é mais já não é mais surpresa, né? Então tá aí. O Eliezer vai ser pai pela primeira vez. Eu sou pai de 3 e temos outros amigos que são pai agora, né? Que acabaram de ter filhos e tal. E muitas vezes, assim, as pessoas me perguntam, né? Qual é o segredo? Como é que faz para poder cuidar de filho? E a resposta é, não sei, cara, não tem como. Cada filho é uma forma diferente. Todas as minhas 3 filhas são umas diferentes das outras. Então, acho que os challenges que você tem, né? Que você tem que tentar o melhor possível vencer. Primeiro, estar presente. É difícil você estar presente. E eu não digo estar no mesmo quarto, não, na mesma casa, sabe? É participar. Então você imagina, né? Imagina que você está querendo aí se estabelecer na sua vida profissional. Você vai estar correndo atrás, né, do prejuízo, você vai estar lendo, você está indo em palestras, você vai estar tentando escrever código à noite para você praticar mais, se melhorar e tal. E achar o tempo certo, na dosagem certa, para estar presente na vida dos seus filhos. É difícil, sabe? Não é fácil, não. Eu sou pai de 3 crianças, eu sou estrangeiro, né? Então, tudo bem, eu sou cidadão americano, mas eu sempre vou ser um estrangeiro aqui, né? Eu sempre vou ser um estrangeiro nos Estados Unidos. Porque não tem como retirar o brasileiro de mim. Ninguém vai tirar isso. Então, eu vou ser um estrangeiro. Então, tentar... e eu cresci, fui criado de uma certa forma, só que nem tudo aplica, nem tudo funciona com os seus filhos. Então, tentar criar minhas filhas de uma forma de mente aberta, de dar oportunidade para elas de crescerem sem eu ter um peso muito grande na criação delas em termos de forçar as coisas, né? Tanto que, por exemplo, eu não forço religião nas minhas filhas, porque eu quero que elas escolham religião. Eu não forço nada, até mesmo eu tenho uma filha que no ano que vem ela vai para a faculdade. Eu não estou forçando nada para ela, o que ela deve fazer, o que ela deixa de fazer. Né? Eu tento dar oportunidade para elas fazerem o que elas querem, e não importa o que seja. Realmente, para mim, não importa isso. Então, fazer com que... É difícil para mim fazer com que elas tento aprender um pouquinho da minha cultura, a cultura brasileira, porque eu não estou forçando nada, é um challenge para elas aprenderem. Eu acho que eu estou conseguindo, porque eu falo com elas em português, elas me entendem, tem muitas coisas assim que eu falo em português e para elas fazem sentido, né? Então, por exemplo, minhas filhas me chamam de papai, pode falar em inglês comigo, 100%, mas me chamam de papai, eu sou papai e acabou, né? Então, é um challenge para mim de tentar manter elas ainda assim envolvidas, aprender um pouco sobre a minha cultura, sobre a minha língua, né? Que não importa que eu fale inglês fluente, português acho que é muito mais fluente do que inglês, sempre vai ser para mim. Então, tem esses challenges e aquele lance de tentar fazer com que elas não tenham muita internet. É uma coisa nova, né? Porque eu não cresci nesse mundo. Todo mundo tem um iPad, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um device que está online. Então, tentar controlar isso, mas sem ser uma coisa bitolada para dizer, não tem internet, acabou, não tem isso, não tem aquilo. Então, tentar achar o balance de falar, né? Olha, pode assistir o que você quiser, porque é o que eu falo. Eu sei que tem gente que fala, não pode assistir isso, não pode assistir aquilo, não pode assistir aquilo outro. Eu não boto limites no que elas podem assistir. Eu boto mais limite no número de horas, né? Porque para mim, assim, quer assistir, pode assistir, mas tem que ler, tem que ser isso e tal. E se é um tema meio polêmico, né? Imagina que está assistindo alguma coisa que é relacionada a drogas, ou a sexo, ou violência, o que seja. Eu ainda exijo assim, de ter uma conversa. Falar, e aí, o que você aprendeu? Você queria assistir? Então, vamos conversar, né? Vamos tocar um pouco, bater papo aí sobre esse tópico, para não ficar uma coisa meio bitolada também, porque eu quero que elas tenham a liberdade de fazer o que elas quiserem, tomar decisões que elas querem,
e não me deixar influenciar pelos pais, porque esse é um tipo de coisa, eu não sei se o Eliezer vai passar por isso também, mas os pais vão dar pitaco na criação dos filhos, e aí esse é outro challenge. Eu vou parar de falar porque tem muita coisa. Bom, tem um complemento rapidinho aqui, acho que a resposta vai ser rápida, que é a seguinte: você como gerente é meio que pai aí, né, dos seus contratados no começo aí, quando você tem que guiar a galera que está começando. É mais difícil ser pai dos seus filhos ou pai dos programadores que dão trabalho aí no time? Putz, eu gostei da pergunta, viu? Olha, depende. Tem filhos que ajudam bastante, né? Tem filhos que ajudam bastante. Mas eu vou só reafirmar o que eu falei antes, né? Que eu invisto muito do meu tempo na carreira das pessoas que trabalham comigo, mesmo as que não trabalham comigo diretamente, tá? Então, por exemplo, esses dias mesmo eu estava dando um conselho para uma pessoa que estava assim, bem deprimido sobre algumas coisas que estavam acontecendo na carreira. Então, tem seus momentos, né? O filho é difícil, tem certas pessoas na carreira delas também que é difícil às vezes, mas eu me dedico, acho que da mesma forma, às minhas filhas e às pessoas que trabalham comigo, eu me dedico da mesma forma. Isso porque realmente eu me importo, né, com a vida deles, com a carreira deles e a vida e a carreira das minhas filhas. Então, a dedicação é a mesma. Passando aqui para a próxima pergunta, né? Anteriormente aí falaram em Max e eu não falei nada sobre vinho, porque eu resolvi deixar a polêmica agora para o final. Só que não tem nada a ver com isso a polêmica. Há 7 anos, né, você fundou aqui o Castalho Podcast, e com isso vários ouvintes, né, foram conquistados, já faz parte da história e do meio de TI no Brasil. Muita gente com certeza está curiosa para saber, né, o que te motivou a deixar o podcast depois de 7 anos e, se possível, explicar, né, por que o Og está pendurando. A gente falou chuteiras no episódio passado, mas na verdade está pendurando o microfone. O microfone, pode crer. A resposta vai ser equivalente ao porquê que o Og não escreve mais código. Eu sempre fui um tipo de pessoa que, quando eu começo a trabalhar uma coisa, outra coisa que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, eu não vou fazer as coisas pela metade. Eu vou fazer o negócio direito. De preferência, eu vou fazer até um pouco mais do que foi pedido para mim. Né? Foi uma coisa que eu aprendi com eles. Demorei para aprender, mas eu aprendi, foi com eles que eu aprendi isso. Então, hoje em dia, devido ao fato de que eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas reuniões, e eu me preparo para minhas reuniões, eu me preparo quando eu vou conversar com as pessoas sobre a carreira delas, eu faço isso tudo. Eu também tenho que me preparar para poder desempenhar o meu papel de pai e de marido, né? Então, eu simplesmente não tenho tido tempo para realmente trabalhar no podcast, para editar o áudio, para ir lá e tentar agendar as coisas. Então, eu sou do tipo de pessoa de que se eu não posso fazer o trabalho da forma que eu quero fazer, eu não vou fazer também pela metade. Então, infelizmente, né, eu estou numa fase da minha vida hoje que não está tendo como reconciliar tudo isso, e eu ainda continuar fazendo o que eu queria fazer, da forma que eu quero fazer. Aí, então, né, o fato de que tem vocês dois aqui ajudou bastante também a minha decisão, porque vocês editam áudio, agendam. O Bruno mesmo agendou muitos episódios, os últimos episódios que nós fizemos, foi o Bruno que agendou, foi ele que correu atrás das pessoas e tal. Então, tá aí. Eu não acho que vocês não vão perder nada nesse podcast, porque tá aí 2 pessoas que vão estar dedicando o tempo, nesse exato momento conseguem desempenhar o papel muito bem melhor do que eu, e eu não ia querer deixar as coisas penduradas para eles fazerem sozinhos. Então é mais ou menos isso aí. Isso aí, e fica o convite, quando você quiser participar do episódio que for, é só chegar e entrar, seja cedo, você vai ter sempre o acesso aí ao Castalho. Bom, a gente está aqui já há um pouco mais de 1 hora, né? O episódio vai ser um pouquinho maior, porque é um episódio especial de 7 anos, né? Então não tem problema. A gente, infelizmente, teve que cortar algumas perguntas que estavam na pauta, mas quem sabe no futuro a gente faz em outra oportunidade. E agora a gente vai para a parte final do episódio, né? Que é uma parte bastante esperada e bem interessante do Castalho. Só que hoje, né? Como a gente passou um pouco do tempo,
e a gente quer colocar o Og numa enrascada ainda maior, a gente não vai fazer um top 5, a gente vai fazer um top 2. Para ficar mais difícil, você vai ter que escolher só 2 coisas aí entre as melhores, sabe? Você vai ter que tirar só 2 coisinhas aí da sua cartola. Então vamos começar com o tema que você mais gosta, né? Indica pra gente aí 2 livros, que são aqueles, ó, os 2 livros excelentes aí do Og, os melhores. Top 2 books do Og. Tá, eu já mencionei Os Meninos da Rua Paulo, recomendo fortemente. Foi aí que eu aprendi sobre amizade e lealdade e como fazer relacionamento com as pessoas, Os Meninos da Rua Paulo. E, olha, o segundo livro é difícil, mas eu vou botar As Vinhas da Ira. Falei direito? Falei. Então, o livro do John Steinbeck, porque eu já mencionei no nosso review, mas tem muito a ver com a minha vida, o fato que eu imigrei para os Estados Unidos. Legal, eu sabia que você ia mencionar esse daí, eu já sabia que era um livro, eu fiquei imaginando que você ia falar do H.P. Lovecraft também, né, que você gosta bastante. Inclusive vou mencionar que eu e a Carla, né, a gente está jogando um jogo bem legal aqui, que é inspirado no Lovecraft, no H.P. Lovecraft. É um jogo de Bacana. Cartas. Né? Bacana. Quando eu vi o jogo, eu lembrei de você, que você também é fã dele, né? Pode crer. Bom, agora eu vou aproveitar que eu tô do outro lado da mesa e vamos para a sessão que, na minha opinião, é a melhor do top 2 de hoje, que é música. Então, 2 músicas aí pra gente, Og. Caramba, olha, é difícil, mas tá legal. Eu acho que de todas as músicas que eu mais gosto, eu vou ter que falar que vai ser Metrópole, do Legião Urbana, tá legal? Eu adoro essa música. E eu acho que tem uma música do Paul Simon, e é interessante, eu tô pegando Paul Simon, eu poderia pegar tantas músicas, mas do Paul Simon, já que é o top 2, que eu vou procurar o nome aqui, mas ele é uma música que ele fez, se eu não me engano, foi para a filha dele. E aí toda vez que eu escuto essa música, eu tenho 3 filhas, então eu penso nas minhas filhas, porque ele fala, né, o refrão da música, ele fala There has never been a father who loves his daughter like I love you. Então, quer dizer, nunca existiu um pai que ama você tanto quanto eu te amo. Né? Toda vez até que eu escuto, assim, até fico meio emocionado, assim, porque eu lembro das minhas filhas. Então tá aí, top 2. Boa, Legião Urbana e Paul Simon. Paul Simon é bem legal. Bom, agora vamos para o último categoria aqui, né? Que são filmes, séries, TV, esse programa, qualquer coisa que você vê na TV aí. Indica 2 coisas legais. Tá. Bo Guest. É um filme antigo e eu tenho até o livro dele. E eu gosto muito do livro e do filme. É um filme que eu vi, acho que em preto e branco. E na época é o pessoal que vai para aquela legião estrangeira. São 4 irmãos. Um deles roubou um diamante, uma pedra preciosa. E aí um não entrega o outro. Todos os 4 fogem e vão para a legião estrangeira. E aí é o processo deles vivendo lá. Eu adoro esse filme. Tem um pouco também, às vezes, a ver com lealdade e relacionamentos. Eu gosto dele. E eu acho que outro filme que eu curto bastante é o Blade Runner. O antigo mesmo. Apesar que eu gosto do novo, o antigo Blade Runner. Eu adoro aquele filme também. Tem uma mensagem bem, bem forte também no final. Bom, maravilha. Antes da gente ir aqui para a parte final do episódio, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O nome da música lá do Paul Simon é Father and Daughter. Esse. Então já tá anotado aqui. Bom, esse episódio, né, como vocês já perceberam, foi um pouquinho mais longo, mas isso foi para comemorar aí os 7 anos do Castalho Podcast. A gente espera aí que venham mais 7, mais várias vezes 7 anos. Então a gente sempre vai estar tentando trazer aqui diferentes pessoas para estar conhecendo o maior número de pessoas possíveis e o maior número de tecnologias possível. Então esse aí é um dos propósitos que a gente tem. Então eu gostaria de agradecer você, Og, de ter dedicado a esse tempo, né, ter ficado um pouquinho a mais aqui com a gente sabe que você está com as outras atividades aí, como pai de filhas e pai de programadores e marido, então, obrigado aí por ter participado, a gente vai deixar aqui um espaço para a sua mensagem final, fica à vontade aí para dizer o que você quiser aí para os nossos ouvintes. Tá bom, então eu vou agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Eu acho que eu já mencionei algumas vezes isso, mas eu acho que vale a pena mencionar é que manter um projeto vivo por tanto tempo, sendo que uma coisa tão importante para mim, né, que eu dediquei tanto tempo da minha vida,
teve vários momentos que foram difíceis. Por muito tempo eu toquei esse projeto sozinho. E o motivo porque eu mantive ele esse tempo todo vivo foi porque alguém veio e mandou uma mensagem para mim. Alguém falou para mim o quanto importante o podcast era. O quanto que a diferença que um certo episódio fez. E eu ainda escuto esse tipo de coisa, esse tipo de comentário. Tem gente que fala assim, puxa, olha, eu fui fazer uma viagem esse fim de semana, então peguei 6 episódios e escutei 6 episódios e veio falar para mim o que ele aprendeu, o que ele gostou e tal. Então, a minha mensagem final é que eu agradeço a vocês, né? Então, eu consegui manter o projeto vivo, foram vários motivos, mas foi você aí que escuta, que manda seu e-mail, que manda mensagem pelo Twitter, no Facebook, lá no próprio YouTube. Foi vocês que me deram essa força, né? Me ajudaram a manter o projeto vivo. Então, de uma certa forma, não é só uma coisa que eu fiz sozinho. Eu fiz com vocês. Foi muito importante esse apoio que vocês nos deram. Então, e eu nunca vou esquecer disso. Então, peço que vocês continuem dando o mesmo apoio, o mesmo suporte aí pro Bruno e pro Eliezer, para que eles continuem mantendo o barco vivo, porque todos eles também têm vida própria, né? E o Eliezer vai ser pai também agora, e o Bruno é pai de alguns gatinhos aí também, então não é fácil não, tá? Então apoia eles aí, continua mandando seu feedback para eles, de vez em quando manda uma cerveja para eles também, e vale a pena, sabe, é uma forma de vocês ajudarem. Lembre-se que tudo que a gente faz aqui, tem feito até hoje, é do nosso bolso. A gente não recebe dinheiro de ninguém. Então, nós fazemos por amor que a gente tem pelo projeto. Então, uma mensagem que você deixar ajuda bastante. Essa é a minha mensagem final. Isso aí, Og. O pessoal tá aqui no chat mandando aí os parabéns pelos 7 anos, agradecendo por tudo que você fez aí no Castalho durante esse tempo todo. Com certeza o Castalho tem impactado aí a vida de muita gente. Eu também recebo muitos comentários do pessoal falando que aprendeu ou que ficou motivado, né? Que estava desistindo, que estava deprimido por alguma coisa e aí ficou motivado por um episódio do Castalho. Então, esse é o feedback que a gente quer. A gente não quer dinheiro, né? Se tiver dinheiro para ajudar a gente a fazer uns brindes, os adesivos, é claro que a gente vai querer. Mas a gente está fazendo isso daqui realmente porque a gente gosta de compartilhar informação. Então, em primeiro lugar aí, valeu de novo, Og, obrigado por tudo. E eu quero agradecer especialmente aos ouvintes hoje do chat, que foi realmente um recorde de participação. A gente até cancelou as perguntas que a gente tinha e fez um episódio só com o chat, porque estava muito legal as perguntas de todo mundo. Então, obrigado vocês que acompanham aí o Castalho a todo episódio e estão mandando essas perguntas todas. Vocês fizeram a diferença aí no episódio de hoje. E não se esqueçam, curtir aqui o vídeo, né, para dar um up para a gente no YouTube e se inscrever aqui no canal e aí ficar ligado aí pra gente que no próximo episódio estaremos aqui com a campanha O Podcast é Delas, com uma mulher sendo entrevistada. Então, se você tem sugestão, entra lá no Facebook, no Twitter e sugere pra gente alguém para ser entrevistado aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo aí, por acompanhar o Castalho. Muito obrigado, Og, Eliezer, e um abraço a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!
give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.